Olá, alunos. Sou o professor Wilson. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante da química orgânica, solubilidade. É um assunto pouco explorado, principalmente em escola pública. Muito pouco se fala disso, mas é muito exigido nas provas de Enem. Então nós precisamos falar um pouco sobre solubilidade. Para nós entendermos bem o assunto sobre solubilidade, quando um soluto se dissolve bem em um solvente, é necessário que nós vamos rebuscar alguns conhecimentos da formação das moléculas. E para isso nós vamos contar com alguns elementos que nós preparamos para vocês. Primeiro passo é entendermos a geometria das moléculas, como que as substâncias são formadas. A princípio, nós aprendemos que os elementos se ligam através dos elétrons de sua última camada. E essa ligação pode ser de duas formas, uma ligação covalente e uma ligação eletrovalente. A ligação covalente é aquela em que há um compartilhamento desses elétrons da última camada da distribuição eletrônica. E, neste momento, os elementos estarão adquirindo sua estabilidade, ou seja, assemelhando-se aos gases nobres, que já são estáveis, e completando 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hidrogênio, que só ele se estabiliza com 2 elétrons. Pode haver também um outro tipo de compartilhamento, onde um dos elementos somente doa elétrons para o outro, e nós chamamos de covalência dativa. Então nós temos dois tipos de covalência: a covalência simples, onde há o compartilhamento de elétrons entre os dois elementos em ligação, e a covalente dativa, onde um só elemento cede elétrons para o outro, mas não de forma definitiva. Na ligação covalente, nós temos a formação de moléculas, por isso é também chamada de ligação molecular. A outra, em que um elemento perde o seu elétron da última camada em definitivo para o outro, nós chamamos de ligação eletrovalente, ou também conhecida como ligação iônica. Nesse momento que os elementos estão se associando para formar as substâncias, nós temos a construção de uma geometria, que nós falamos de geometria molecular. Essa geometria é observada através de desenhos elaborados pelos químicos, onde nós podemos ver várias formas de figuras geométricas, como por exemplo tetraedros, triângulos ou trigonais, que nós falamos, ou piramidal, que nós falamos. Então eu queria mostrar para vocês um exemplo, ou um ou mais exemplos, sobre esse tipo de ligações. Então aqui nós temos carbonos tetraédricos. É quando nós sabemos que o carbono ele tem 4 valências, ele é tetravalente. Nós observamos aqui as valências do carbono com o hidrogênio, que na geometria está aqui, ó. Essa bola preta é o carbono, essas bolinhas brancas são os hidrogênios que estão ligados ao carbono. Então o carbono está aqui no meio, maior. Nós temos aqui, conforme o exemplo, isso aqui é um etano. Nós temos 2 carbonos e temos aqui os hidrogênios ligados a esses carbonos. Bom, aqui então nós temos a formação do tetraedro. Os elementos ligados entre si, formando um tetraedro, que nós estamos tentando visualizar para vocês. Bem, se nós formos observar os outros elementos, este,
nós vamos verificar, independente do tamanho da cadeia carbônica, nós vamos ter a formação de geometrias tetraédricas. Aqui nós temos 2 carbonos tetraédricos no primeiro exemplo, 3 carbonos tetraédricos no segundo exemplo e 4 carbonos tetraédricos no terceiro exemplo. Aqui abaixo nós temos um outro exemplo. Esse aqui já tem uma dupla ligação, que são 2 covalências simples entre os 2 átomos de carbono. O átomo de carbono são esses pretinhos maiores, as bolinhas maiores, e os hidrogênios, que são esses 2 aqui, são essas bolinhas menores que estão ligadas ao carbono. Vejam vocês que aqui nós vamos ter a formação de um triângulo entre os hidrogênios e o carbono. Esta nós chamamos de trigonais planas, ou seja, os 2 carbonos são trigonais planos. No outro exemplo a seguir, à direita, nós temos aqui, no caso aqui é o etino. Observe que nós temos uma tripla ligação entre os átomos de carbono. Quando ocorrer a formação de tripla ligação, nós vamos ter uma linha que nós chamamos de geometria linear. Então observem que nós temos a tetraédrica, nós temos a trigonal plana, nós temos a linear. Aqui, neste outro composto, pode aparecer, nós temos o carbono tetraédrico, que é este da esquerda, e nós temos o carbono linear, trigonal plano, que é esse da direita. Bom, é de acordo com essas geometrias que nós vamos, daqui a pouco, visualizar o que isto vai nos servir para explicar a solubilidade das substâncias. É uma ajuda bem importante dessa geometria entre as moléculas. Nós vamos ver, na hora que estivermos falando de Peter Debye, nós vamos ver que isto é importante. Vamos observar mais alguns exemplos. Vejam vocês que aqui nós estamos mostrando agora a fórmula eletrônica, de acordo com Lewis, Robert Lewis, mostrando aqui a formação do par de elétrons, que nós chamamos de par eletrônicos, da ligação entre o hidrogênio e o cloro. Aqui nós temos uma molécula biatômica. Nesse caso, toda molécula biatômica vai ter uma configuração, uma geometria linear, como está aqui o modelo molecular bem à direita. Aqui a fórmula estrutural e aqui a geometria molecular. Abaixo nós temos o CO2, gás carbônico, os 2 oxigênios ligados ao carbono. Veja que nós temos 2 duplas ligações, que aqui é a covalência simples. Então nós temos 2 pares eletrônicos. Quando nós temos 2 duplas, também será linear. Aqui nós estamos vendo a configuração e aqui linear. Agora aqui dá para observar muito bem. Nós temos aqui carbono ligado ao oxigênio através de dupla ligação, que está aqui, dupla ligação, e temos os hidrogênios ligados ao carbono através de ligação covalente simples. Vejam que aqui vai formar um triângulo equilátero. Está observado bem na figura, um triângulo equilátero. É o que nós chamamos de geometria trigonal plana. E está aqui, trigonal plana. É esta geometria. Logo abaixo tem um outro exemplo que dá para diferenciar o que vem a ser angular e não trigonal plana, embora formam também um triângulo. É o enxofre ligado a 2 oxigênios. Aqui nós temos uma covalência simples, aqui uma dupla ligação, que está mostrando aqui, covalência simples, dupla ligação. E aqui em cima, o par eletrônico nós chamamos de não participativo, quer dizer, ele não participa da ligação com os oxigênios, só os de baixo. Obviamente, dá para ver bem aqui, esses são os 2
elétrons, o par eletrônico não participativo. Logo, nós vamos observar o quê? Que não vai ser observado esses dois elétrons que não participam. Então nós vamos ter aqui somente a formação de um ângulo. Por isso que é chamada de angular. Vejam vocês que a nossa preocupação é mostrar como que os elementos estão se ligando a um elemento chamado principal ou central. No caso aqui, a maioria dos exemplos que nós estamos dando é o carbono. Por isso que nós vamos falar sobre solubilidade mais de compostos orgânicos. Passando, nós estamos vendo aqui novos exemplos, onde mostra 4 pares, formando um tetraedro, está bem delineado na figura. Isso aqui é o gás metano, bem delineado na figura, onde nós estamos vendo aqui que é a formação de um tetraedro, aqui nesta figura. Bom, aqui nós temos 4 pares participativos no gás metano, CH4. Na amônia, nós temos só 3 pares participantes, que é este e este. E este superior é não participante. Aqui é para diferenciar a geometria de tetraédrica para piramidal. Embora forme um tetraedro, que está mostrando aqui nessa figura, os dois elétrons, ou seja, o par eletrônico não participativo, não entra na geometria molecular. Então fica só isso aqui, que nós vamos ter a formação de uma pirâmide, que está aqui mostrando na figura a formação de uma pirâmide. Bem, aqui embaixo nós temos agora a água é super importante. Nós temos 4 pares eletrônicos, mas somente 2 participativos, e onde dá para observar que os 2 participativos é onde estão os hidrogênios ligados ao oxigênio, e nós vamos ter a geometria angular. Bem, com esse embasamento, dá para nós prosseguirmos com a nossa explicação. Para que nós possamos saber se uma molécula é solúvel ou insolúvel em determinado solvente, nós temos 2 formas de evidenciar isto. Uma é a contribuição de Linus Pauling. Linus Pauling, aquele que vocês conhecem da distribuição eletrônica em níveis e subníveis. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e por diante, reticência. Este também fez um estudo dos elementos usando a tabela periódica, onde ele definiu graus de eletronegatividade dos elementos. Esse grau de eletronegatividade vai nos ajudar a definir se a molécula formada é polar ou apolar, ou seja, se houve uma covalência polar ou uma covalência apolar. Vamos observar na tabela periódica, aqui dá para ver a diferença de eletronegatividade entre os elementos. Nós sabemos que a tabela periódica ela possui as colunas, que são as famílias dos elementos, e os períodos. Coluna é vertical, períodos é horizontal, e foi construída por Dmitri Mendeleev. Ele observou as propriedades químicas e físicas dos elementos. Linus Pauling, usando a tabela, ele colocou graus de eletronegatividade. Bem, nós sabemos que a eletronegatividade do elemento basicamente está baseada fundamentalmente em 2 situações. Primeiro, quem tem mais elétrons na última camada e quem tem menos camadas eletrônicas. Se nós formos observar da família 1A, que é a família onde está o hidrogênio, família 1A,
onde está o hidrogênio, e até a família 7A, onde está o flúor, à direita, 7A. Nós temos aqui, quem está na família 7A, a própria família nos diz, 7 é que tem 7 elétrons na última camada. E quem está na família 1A é quem tem 1 elétron na última camada. Subentende-se então, da família 2A tem 2, da 3A 3, 4, 5, 6, 7. Então, já de antemão sabemos que quem tem 7 elétrons na última camada passa a ser mais eletronegativo. São os da família 7A. E nós observamos também que quem tem menos camadas é quem está no segundo período. Então aqui é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, que é o primeiro. O flúor está no segundo período, só tem 2 camadas eletrônicas e 7 elétrons na última camada. Ele é considerado o elemento mais eletronegativo. Voltando aqui para a esquerda, o frâncio, que está na camada 1A, na família 1A, ele é o menos eletronegativo. Logo, nós sabemos que a eletronegatividade, então, na tabela periódica, cresce ou aumenta nos períodos da esquerda para a direita e aumenta na família de baixo para cima. Com isso, Linus Pauling tirou uma sequência crescente de eletronegatividade entre os principais elementos que nós estudamos. Então são, flúor tem maior eletronegatividade que o oxigênio, oxigênio maior que nitrogênio, nitrogênio aproximadamente igual ao cloro, cloro maior que o bromo maior que o iodo, iodo aproximadamente ao enxofre, enxofre aproximadamente ao carbono, carbono maior que o fósforo, fósforo aproximadamente o hidrogênio e o hidrogênio maior que os metais. Isso é importante, porque Linus Pauling definiu como valor do mais eletronegativo 4 e do menos eletronegativo 0,8. Como que Linus Pauling fez então para nós observarmos que tipo de molécula será formada? Vamos observar o que ele fez. Aqui nós temos exemplos. Aqui na formação do gás cloro, cloro ligado a cloro, aqui está a ligação. Ver que o cloro, quando são elementos iguais, obviamente tem a mesma eletronegatividade. Se nós formos ver a diferença, que é o delta, o cloro ele tem, quando são iguais, vai dar delta igual a zero. Sempre quando der delta igual a zero, será covalente apolar. Mas se nós tivermos um outro elemento, o bromo e o cloro, o cloro tem eletronegatividade 3, o bromo 2,8, vai dar 0,2. O iodo e o cloro, 3, cloro, menos 2,5, vai dar meio. Hidrogênio e cloro, 3 menos 2,1, vai dar 0,9. Aqui nós podemos afirmar que é covalente polar ou apolar. Então existe uma tabelinha. Quando o delta der igual a zero, é covalente apolar. Quando o delta der menor que 2, é covalente polar. E quando o delta der maior que 2, é iônica. Está aqui o exemplo, 2,1. É uma ligação iônica. Isto é importante, é um passo. Só que Linus Pauling, os exemplos que nós demos aqui, vocês estão observando, são moléculas diatômicas, 2 elementos somente. Então nós vamos ter que contar com outro estudo para nós vermos de outras substâncias. Entra aí Peter Debye. Peter Debye, ele trabalhou com a geometria das moléculas que nós falamos no início da aula. Ele criou o chamado momento dipolar. O que seria o momento dipolar? O momento dipolar é representado através de um vetor
E esse vetor, nós sabemos que o vetor, na física, nós sabemos que ele tem um módulo, ou intensidade, direção e sentido. Então esse vetor, aqui na ligação química, vai ter um sentido. E o sentido será sempre para o elemento mais eletronegativo. Vamos observar aqui nos exemplos. O gás hidrogênio. Vejam vocês que aqui são dois elementos iguais. Se fosse através de Linus Pauling, nós teríamos uma covalente apolar. Mas se nós formos observar aqui, nós chamamos de momento dipolar resultante vai ser igual a zero. Por isso é covalente apolar. Eu vou pular a segunda, vamos à terceira, que também dá zero. Vejam aqui que nós temos o gás carbônico, dois oxigênios ligados ao carbono. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, por isso o vetor está no sentido do oxigênio. E quando nós temos em direção, mesma direção em sentidos contrários, os vetores se cancelam. E quando os vetores se cancelam, o momento dipolar resultante será zero. E quando é zero, é covalente, uma molécula apolar. Vamos ver um outro caso que é o gás cianídrico. O gás cianídrico, nós temos aqui uma geometria linear, como nós tínhamos visto lá atrás. Mas vejam vocês que o vetor de Peter Debye é sempre no sentido do mais eletronegativo. Então, hidrogênio para o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, e do carbono para o nitrogênio, porque o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono. Logo, mesma direção e mesmo sentido, os vetores não se cancelam. Ou seja, vai dar um vetor dipolar resultante diferente de zero. Soma de vetores, nós vimos isso na física. Então nós vamos ter uma molécula polar. A água tem uma geometria angular. Lembram que nós vimos geometria da água no início. Vejam vocês que o hidrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio. Então os vetores são no sentido do oxigênio. Neste caso também nós vamos ter a soma de vetores, que vai dar o vetor resultante, este aqui. Isso significa que os vetores não se cancelam. O vetor dipolar resultante será diferente de zero, nós teremos uma molécula polar. Se nós tivermos amônia, também é uma geometria piramidal, nós vimos, e os vetores são no sentido do nitrogênio, porque o hidrogênio é menos eletronegativo que o nitrogênio, então o sentido é de maior eletronegatividade. Vamos ter também aqui a soma de vetores, que vai dar esse vetor resultante aqui. Esse vetor resultante, que nós chamamos de vetor dipolo resultante, será diferente de zero, porque os vetores não se cancelam. Será uma molécula polar. Então, quando os vetores se cancelam, é apolar. Quando não se cancelam, é polar. Entenderam? Vamos seguir. Vamos pegar o tetracloreto de carbono. Dá para observar aqui que se nós formos fazer a soma desses três vetores aqui, vai dar um vetor resultante na vertical, que nós chamamos de ordenada, e com este para cima, para este outro cloro, eles vão se cancelar. Então os dipolos se cancelam, o vetor dipolo resultante será igual a zero. O tetracloreto de carbono é apolar. O metano também, mesma coisa que o tetracloreto de carbono, o metano também é apolar. Continuando. Nós temos agora aqui o etileno, ou eteno, é porque tem essa dupla ligação, né? Vejam que aqui os dipolos vão se cancelar, porque aqui nós vamos ter a soma desses dois, e a soma desses dois, e depois o resultante deste com o resultante deste vão se cancelar. Vai dar um vetor dipolo resultante e a molécula será apolar. Vetor dipolo resultante igual a zero e será apolar. No acetileno é a mesma coisa. Nós temos uma tripla ligação, está mostrando
que esses dois vetores se cancelam, vai dar um vetor dipolar resultante igual a zero, o acetileno é apolar. De acordo com Peter Debye, sobre o momento dipolar, que é representado por μ, esse vetor em cima, nós vemos que os dipolos das ligações, quando se cancelam, nos dá uma molécula apolar. E eu quero falar, em particular, do benzeno. Por quê? Porque nós vamos ver um exercício sobre isso e vamos ver, vamos ter o benzeno no exercício. O benzeno, nós temos aqui, ó, o hidrogênio, o vetor vai no sentido do carbono, cada vértice do benzeno é um carbono, porque o carbono é mais eletronegativo. O benzeno nós temos 3 posições conhecidas, que é a posição orto, meta, para. Na posição orto, os vetores se cancelam. Na posição meta, os vetores se cancelam. E na posição para, os vetores também se cancelam. Então, o vetor resultante, dipolo resultante, será igual a zero. Nós teremos uma molécula apolar. A água, nós já vimos, nós vamos ter um vetor resultante aqui na soma desses dois vetores. E aí nós teremos um vetor dipolo resultante diferente de zero e a molécula será polar. Lembre bem, o benzeno é apolar e a água é polar. Aí que entra a solubilidade. Nós vamos usar o benzeno como solvente e a água como outro solvente em duas experiências que nós vamos ter aqui no exercício. Vamos ver? O exercício é este, ó. O benzeno é geralmente usado como solvente de compostos orgânicos. Então, citou o benzeno. Benzeno é uma molécula apolar. Enquanto a água é usada geralmente como solvente de compostos inorgânicos. Vejam, benzeno está relacionado com compostos orgânicos e a água está relacionada com compostos inorgânicos. Nós demos vários exemplos de compostos orgânicos, ou seja, nós falamos sobre metano, vários hidrocarbonetos, e vimos que os compostos orgânicos são apolares. Então, apolar. E o benzeno também é apolar. Apolar. E o benzeno também é apolar. Liguem isto, tá? A água é polar. E os compostos inorgânicos, nós vimos também o ácido clorídrico, HCl, é polar. Então, os compostos inorgânicos são polares. Se nós fizermos a relação, se usarmos o benzeno como solvente, ele dissolve os compostos orgânicos que são solventes, porque ambos são apolares. A água dissolve compostos inorgânicos, porque ambos são polares. Logo, a alternativa a ser colocada, porque fala, por apresentarem respectivamente molécula apolar e molécula polar. Ou seja, apolar dissolve apolar, polar dissolve polar. Concluindo,